Boa noite a todos vocês. Desculpa de novo pelo meu atraso, tá? Estava terminando uma sessão com o paciente. Hoje, antes da gente começar o processo onde eu vou explicar para vocês a respeito do efeito Big Bang, como é que ele funciona, o que aconteceu para a gente poder estar onde nós estamos e ter as sensações que nós temos, né? Antes de começar a respeito desse processo, eu quero falar para vocês que eu fui pesquisar a respeito do processo do Will Smith, me deu a curiosidade de entender a reação dele e tudo quanto, e achei interessante trazer para vocês poderem, antes de tudo, entender um pouquinho de como é que isso funciona, e mais do que isso, que vocês possam ter essa curiosidade de descobrir por detrás dos processos o que é que eles carregam. Ele tem muito a ver com o que nós estamos falando, e é por isso que eu trouxe, tá? Eu trouxe, na verdade, a biografia dele, e eu quero que vocês que sabem o que aconteceu no Oscar dele, eu acho que mundialmente está todo mundo sabendo, mas eu quero que vocês... Esse livro eu vou colocar à disposição no grupo de vocês, é a biografia dele. Gente, eu li esse livro em 2 dias, tá bom? Porque é muito gostoso de ler o livro. Explica sobre a história de vida dele. Então, eu trouxe aqui o livro para vocês, em português. E para vocês entenderem um pouco, quero que vocês leiam comigo, para vocês poderem entender um pouco do que é esse processo, né? Eu acho que tem alguém com o som ligado, eu vou desativar só o som. Aqui, ó. O primeiro capítulo do livro chama-se Medo. Sempre pensei em mim como uma pessoa, em mim mesmo como um covarde. A maior parte das minhas memórias de infância tem a ver comigo sentindo algum tipo de medo. Medo de outras crianças, medo de me machucar ou de me sentir constrangido. Medo de ser visto como fraco. Mas na maior parte das vezes eu sentia medo do meu pai. Quando eu tinha 9 anos, eu vi meu pai socar a minha mãe na lateral da cabeça com tanta força que ela desmaiou. Eu a vi cuspir sangue. E aquele momento, naquele quarto, mais do que qualquer outro da minha vida, provavelmente definiu quem eu sou hoje. Em tudo o que eu tenho feito desde então, os prêmios, reconhecimentos e holofotes, e a atenção, os personagens e as risadas, há uma série de pedidos sutis de desculpa à minha mãe pela minha falta de ação naquele dia, por ter falhado com ela naquele momento, por ter falhado em enfrentar meu pai, por ser um covarde. O que você veio a conhecer como Will Smith, o protagonista aniquilador de alienígenas. O grande astro do cinema é, na maior parte do tempo, uma construção. Um personagem cuidadosamente criado e dilapidado, feito para me proteger, para me esconder do mundo, para esconder o covarde. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte e... deixa eu pegar a parte do papá, para vocês entenderem um pouquinho. Eu vi passar, que começa com papá, Vivi. Peraí, papai estava na atividade. Tem outro. Tem uma outra parte. Aqui. Papá via o mundo como se fosse organizado em comandantes e missões, uma mentalidade militarista que norteava cada aspecto da sua vida. Comandava a nossa família como se fôssemos um regimento num campo de batalha. E como se a casa de Woodcrest fosse o nosso quartel. Não pedia para limparmos o quarto ou arrumarmos a cama. Ele dava comandos do tipo, policie a sua área. No seu mundo não havia nada que fosse pouca coisa. Fazer o dever de casa era uma missão. Limpar o banheiro era uma missão. Fazer as compras no supermercado era uma missão. Esfregar o chão não era apenas esfregar o chão. Tinha a ver com a capacidade de seguir ordens, demonstrar autodisciplina e completar uma missão com a mais absoluta perfeição. 99% é o mesmo que zero, era uma das frases que ele mais gostava de dizer. Vou passar alguns trechos para vocês poderem entender um pouco antes da gente fazer uma análise. Eu me lembro de uma tarde de domingo, o papai estava tirando um raro dia de folga, sentado na TV, na televisão, na sala assistindo TV. E ele me chamou, ei, Will. Respondendo com atenção e rapidez, eu falei, sim, papai. Corre lá no Sr. Bryant
E pegue um maço de Tarleton 100 para mim. É um cigarro. Sim, senhor. Ele me deu $5 e fui para a lojinha da esquina. Eu devia ter uns 10 anos na época, mas isso foi nos anos 70, quando os pais podiam mandar os filhos comprar cigarro. Corri direto até a loja sem parar, totalmente sem fôlego, um soldado perfeito. Oi, senhor Brighton. Meu pai me mandou pegar o cigarro dele. Como você está, Will? Cumprimentou o senhor Brighton. Eles não chegaram hoje. Fala para o papá que devem chegar amanhã. Vou guardar um maço para eles. Certo? Obrigado, Sr. Brighton. Vou avisar. Ainda com um bom soldado, eu fui para casa. No caminho de volta, encontrei o David e o Danny Brandon, que tinham arranjado um negócio esquisito chamado bola de futebol americano, Nerf. Era uma bola de futebol americano, só que macia. Qualquer soldado teria parado. Aquele negócio era incrível. Eu me perdi na engenhosidade daquele objeto. Você pode arremessá-la no inverno e não vai machucar os dedos se você pegá-la. Você poderia perder o lance e ela poderia até bater na sua cara e ficaria tudo bem. 1 minuto virou 5, então 5 se tornaram 10, 10 se tornaram 20 e de repente David e Danny congelaram. Os olhos deles travaram por cima do meu ombro. Eu me virei e senti o estômago apertar. Papá sem camisa, andando no meio da rua, vindo na minha direção. Que diabos você está fazendo? Danny e David evaporaram. Tentei me explicar depressa, papai. O Sr. Brighton falou que os cigarros não chegaram e o que eu te mandei fazer. Eu sei, papai, mas quem está no comando? O quê? Quem está no comando? Você ou eu? Meu coração batia forte no peito e minha voz tremia. Você, papai. Porque se duas pessoas estiverem no comando, todo mundo morre. Então, se você estiver no comando, me avise, porque eu vou seguir a sua liderança. As narinas dele estavam dilatadas e a veia na têmpora esquerda pulsando loucamente. Os olhos dele incendiando a minha frágil inocência de 10 anos de idade. Quando eu te mandar numa missão, há duas possibilidades. A primeira, você completa a missão. Ou a segunda, você está morto, entendeu? Sim, papai. Papai me segurou pela nuca e me arrastou para casa. Eu não achei que eu merecesse uma sova por causa daquilo. Na maior parte das vezes que apanhei na infância, eu não achei que eu merecesse. Parecia injustiça. Não era o tipo de criança que precisava apanhar. Sempre queria agradar. E o David Brandon precisava de uma sova. O Matt Brown precisava de uma sova. Quando eu me metia em uma encrenca, geralmente era porque eu estava distraído. Me esquecia de alguma coisa ou minha mente viajava. Acho que a punição física na minha infância só me convencia de que eu era uma pessoa ruim. Esse livro dele é lindo, gente. É um livro de 560 páginas, mas é um livro que é um espetáculo. Ali mostra claramente a reação dele. O porquê que ele reagiu daquele jeito, aquele rapaz. Ele carrega uma história de vida, um mecanismo de impotência, de incompetência, onde ele não reagiu quando a mãe apanhava. O fato, gente, é que nós somos crianças diante das nossas emoções. Nós não agimos como adultos, nós agimos como crianças. Nós temos a ideia de sermos adultos, mas naquele momento nós não somos adultos, nós reagimos. E quando reagimos, estamos reagindo a histórias que nós já vivemos. Ali naquele momento, ele só queria não se sentir o covarde que ele foi e carregou a vida inteira por não ter feito nada pela mãe dele, que era socada pelo pai dentro de casa. O livro é muito bonito porque falando assim parece que o pai dele era um monstro, mas o pai dele era uma pessoa que cuidou muito da família, mesmo do jeito dele. Apesar de com tantos problemas, o pai foi uma pessoa que cuidou demais da família. Mas ao mesmo tempo, ele sofria violência doméstica. O pai foi criado sem nenhum limite e deu um limite demasiado. Uma pessoa que foi criada sem limite nenhum e foi para a Força Armada para poder aprender os limites e saiu de lá querendo que os filhos não passassem pelo que ele passou. Então ele criou um quartel na casa dele. Então, entendo que tudo por detrás, tem uma necessidade que não foi acolhida. Quando nós falamos no Kabbalah sobre reação, é muito importante que a gente entenda a dificuldade que é não reagir. E a dificuldade que é não reagir, ela está 100% atrelada à história que você carrega dentro de você e não resolveu. Você protege a criança que você foi a vida toda. Você faz como adulto, do tipo, quando criança, machucaram minha mãe, mas hoje ninguém machuca mais, e eu vou ser o valentão. Existe uma voz que diz a você,
Você vai ser covarde de novo? Vai lá. E foi essa voz que falou com o Smith e colocou diante a um palco uma reação dele extremamente alta, perto de um processo que as pessoas desconhecem. Então, antes da gente julgar, a gente precisa ter a curiosidade de entender. Eu quis pesquisar sobre a vida dele e achei essa biografia dele que eu acho que é o máximo. Achei que é muito bacana para quem tiver essa curiosidade de entender o processo, né? Fala sobre o padrão inflexível que o pai dele tinha, né? Padrões inflexíveis, que é um dos mecanismos dos mindsets, né? Fala da postura punitiva que o pai dele tinha. Então, fala do mecanismo, de como é que funciona esse mecanismo, né? E no caso do Will Smith, a de dependência e incompetência, privação de afeto. Então, o quanto ele se tornou vulnerável a determinadas coisas, por ter sofrido a postura punitiva, por ter passado pela punição. Então, primeiro a gente sempre diz na psicologia que não importa qual é o motivo da violência, a violência é a forma errada de se corrigir, porque os filhos que são violentados, seja por palavras, por críticas, seja por tapas, eles não crescem não amando os pais. Não importa o que os pais façam, os pais serão sempre amados. Eles crescem deixando de se amar. Então, isso é muito importante a gente entender para a gente não fazer os filhos sofrerem aquilo. Porque se a gente fizer, a gente acaba trazendo para os filhos aquilo que a gente carrega dentro da gente, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente e entender como é que a gente pode lidar com isso no dia a dia. Então, da Cabala hoje nós vamos entrar no como é que surge a Cabala, como é que surge nós nascemos, de onde nós nascemos, de onde viemos, por que viemos. Que são perguntas que a gente sempre faz. Se o universo é tão abundante, e muitas pessoas me fazem essa pergunta, por que tem gente tão pobre? Por que as pessoas não têm? Por que existe essa má divisão de riquezas? Por que existe tanta coisa ruim no mundo? Tantas situações ruins, tantas tragédias, tantas guerras, tantos problemas como pandemia ou coisas desse tipo. Por que esse universo é tão abundante? Por que a gente vive ainda uma realidade que não se aproxima tanto disso que nós temos como lei universal de abundância e prosperidade ao alcance de todas as pessoas? Então, se é ao alcance de todas as pessoas, por que algumas pessoas não alcançam? Por que eu estou vivendo isso, Viviane, na minha vida? Por que eu estou com um problema de saúde que eu não consigo resolver? Ou por que eu estou com um problema de dinheiro? Ou por que eu me fechei aos relacionamentos, então? Por que eu não consigo minha alma gêmea? Por que eu não consigo ter um filho? Por que eu não consigo uma estabilidade emocional? O que então, já que é abundante desse jeito que você está dizendo, que a paz e a abundância de alegria e felicidade está na mão de todo, por que na minha mão não está? Ou por que tem outras pessoas na minha mão, tá, mas nas outras não estão? Por que essa seleção está acontecendo? E é sobre isso que nós vamos explicar. Então, eu queria antes falar um pouquinho sobre o Will Smith e vou colocar para vocês o livro, porque eu acho que é fenomenal que a gente pare do olhar do julgamento para entender que por detrás, mesmo que para você a ação daquela pessoa ela seja muito grande, né? Sei lá, o cara deu um tapa por uma frase que o cara disse, né? Então, por que uma ação tão grande perto de uma coisa tão pequenininha? Por que eu grito com meu filho quando ele diz que ele esqueceu o sapato na porta? Por que eu tenho reações grandes a coisa pequena? Por que pessoas têm grandes reações a coisas tão pequenas? E isso é uma das leis do Kabbalah. Nunca julgar. A gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento. A gente tem que tomar muito cuidado no julgamento. Então, não julguemos. Antes de tudo, teremos a curiosidade de querer saber, querer entender o processo, querer entender o porquê que as coisas acontecem dessa forma, o que é que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, antes de tudo, vamos tentar sempre observar a situação. Vamos tirar o julgamento, o poder do julgamento, para criar o poder da curiosidade. Para o cabalista, não importa o quanto a situação é pequena ou ela é grande. A gente nunca julga a reação. Porque a reação não tem a ver com a situação, mas com a carga emocional que você carrega perante aquilo.
E é por isso que é você que tem que ser um leitor de você mesmo. Você tem que ler o tamanho de reação que aquela situação carrega dentro de você, porque ela é totalmente igual e equivalente ao tamanho da emoção interligada àquele processo. E aquela emoção interligada no processo significa o grau de evolução que você tem que ter ali. Algumas coisas, elas tiram a gente do sério, algumas pessoas tiram a gente do sério, alguns movimentos tiram a gente do sério. Por que que tira a gente do sério? Quando eu dou o comando para alguém que é externo a mim, quando eu deixo que o externo me comande, quando eu dou o comando ao externo, significa que eu não estou no comando do meu barco. Então eu não sei para onde eu estou indo. E as pessoas só são capazes de tirar a gente e criar um processo reativo na gente quando nós não nos conhecemos a fundo. Ninguém é capaz de tirar você do sério se você se conhece. Ninguém é capaz de te deixar uma reação grande em você se você tem um conhecimento grande sobre você e sobre aonde é que você ainda precisa evoluir. Então, quando a gente fala da não reação do Cabala, a gente não está falando para você que você não deve falar nunca o que você sente ou pensa, ou que você deve deixar tudo para lá e virar um santo, de forma nenhuma. O que eu te peço é, dê um tempo para você primeiro maturizar dentro de você, criar uma maturidade emocional do que aquela emoção representa dentro de você. Dê um tempo de silêncio para você criar maturidade do ensinamento que aquilo te possibilita. Depois você volta e conversa a respeito. Eu não estou dizendo a você que você não tem que conversar. Eu estou pedindo só que ao invés de você, na hora que está no sentimento, tentar codificar isso e jogar isso para o externo, que você silencie isso e dê essa oportunidade de você para você mesmo. Porque aquilo ali é apenas uma oportunidade, é um ticum, é uma oportunidade de se corrigir. Então, dá a oportunidade de ter esse ticum na sua vida. E à medida que você tiver essa oportunidade em mão e se abrir a essa oportunidade, você abre o seu vaso de desejo, né? E é sobre o vaso que nós vamos falar hoje, sobre o vaso que eu vou explicar. O quanto de desejo eu posso ter dentro de mim, Vivi? Eu posso querer ter uma casa, um carro e também querer ter um marido lindo e também querer ter amor e carinho das pessoas e reconhecimento e ter saúde. E eu posso ter isso tudo? Pode. Só que você concorda comigo que se o seu desejo é desse tamanho, a boca do seu vaso é desse tamanho. E quanto maior os desejos, maior é a boca do vaso. Mas e aí, Vivi, como é que a gente abre a boca do vaso para entrar mais energia nesse vaso e eu poder desejar mais coisas? Cada vez que você entra em contato com o Ticum, e eu não estou falando sobre não sentir, tá bom, gente? Porque não é, o segredo não é não sentir, mas é o se calar perante a sua sensação e entender o que aquele processo está te dando como oportunidade. É o entendimento. Cada vez que você consegue estar diante de um Ticum e aquele ticum que bate em você, você não reage a ele, você para e observa, peraí, que mecanismo de defesa eu estou usando agora? Que criança eu estou defendendo? Que episódio isso me traz? Qual foi a primeira vez que eu me senti exatamente assim como estou me sentindo agora, nesse momento? Quando eu consigo fazer as perguntas certas e recorrer às minhas sensações, eu abri a boca do meu vaso para colocar mais desejos. E por que que está interligado a quantidade de desejos que eu tenho, Vivi, com a quantidade de ticuns que eu coloco na minha vida ou correções que eu aceito na minha vida? Porque às vezes a gente também é teimoso e tinhoso, a gente não aceita a correção, né? A gente quer a resposta, mas pergunta, sei lá, para o marido, para um amigo, para o filho, né? Ah, mas o que você acha que eu estou fazendo de errado? E aí o filho fala, mas você é muito arrogante, ou você critica demais. Aí o filho fala uma coisa para a gente, fala, ah, você não sabe de nada, você não sabe, vai cuidar da sua vida, porque você é criança, você tem que crescer, você não sabe nada da vida. A gente não aceita, né, a correção, a gente não aceita. Então vem, né, a resposta, o universo traz através do filho, ou através de um amigo, a gente fala, ele está querendo se aparecer. Fala besteira. Que nem me conhece, não vive comigo todo dia, o que tá pensando? Não dorme comigo, não sabe o que é, né? Ou se dorme comigo, você dorme comigo, mas também não sabe de mim. Então, assim, não, a gente não aceita a correção chegar, né? A correção chega, mas a gente não quer ouvir. Fala, não, para, você tá falando bobagem. Eu sou perfeita e você é um coitado que não sabe de onde está as respostas. Então, a gente não aceita, a gente não tem humildade para dizer, ah, eu vou refletir a respeito, pode ser que realmente você esteja certo, né? Pode ser que você tá certo ali, né?
Tem esse pontinho aí que eu preciso melhorar. Então, assim, criar a condição do processo acontecer. Então, as pessoas confundem não reagir com não sentir. E, na verdade, o processo todo do Kabbalah se dá na sensação. Ele é totalmente atmosfera sentimental. Ele não tem nenhuma atmosfera contra o sentimento. Ele tem contra o que você faz com o que você sente, né? Não importa o que aconteceu com você, importa o que você vai fazer com o que aconteceu com você. É esse o processo. O que acontece não é o problema, a sensação que aquilo te cria, eu tô com raiva, eu tô chateado, eu tô com dor, eu tô humilhado, eu me senti vulnerável, eu senti com ódio, eu tô desprezando, ou eu tô com medo. A sensação não é importante, gente. Quer dizer, desculpa, a reação é que o que você vai fazer que aquilo é importante. A sensação ela é muito importante de você ler. Mas não é ela que é o objetivo principal de você trabalhar no senso de reagir. É se você aprender a ler os seus sentimentos com calma e se dar ao direito de ter emoções, porque nós vivemos numa sociedade que emoções são feias. A gente precisa aprender que emoções não são feias e que tá ok sentir. Se você conseguir sentir, conseguir entender quando foi a primeira vez que eu me senti desse jeito e deixar aquela voz do ego parar de gritar na tua orelha, vai lá, bate nele, dá um soco na cara dele, se defende, faça isso, parar as vozes e apenas aprender. Ah, eu tô me sentindo humilhada. Por que você está se sentindo humilhada? Porque o que eu esperava dos meus pais era que eles me defendessem. Ou o que eu esperava dos meus pais era mais segurança, era mais amor, era mais carinho. O que eu esperava dos meus pais era um limite. O que eu esperava da minha família fosse que me desse isso. E não te deram. Então, o importante é você chegar no cerne. No que você estava esperando ali? Por que você ficou com tanta raiva que a coisa não aconteceu do jeito que você queria, as pessoas não reagiram? O que você tem para aprender ali naquele processo? E é o aprendizado que traz você a dimensão de evolução. É ali, tirar proveito dos episódios de dor que a vida está te trazendo. Então, quer dizer, Viviane, que quanto mais eu sofrer, melhor eu fico? Não, porque sofrimento e dor são coisas completamente diferentes. Sofrimento é aquela coisa que não vai embora. E eu não quero ninguém sofrendo, eu quero todo mundo bem feliz, contente. Quero todo mundo em paz. Sofrimento é aquilo que te atormenta e te rumina, você não consegue tirar. E dor é aquilo que vem e passa. Eu consigo ter essa dor e depois entender qual é o processo dela e viver um outro desafio e não ficar preso ali. Quando eu fico preso, eu fico ruminando, aquilo se torna um sofrimento. Quanto mais eu rumino, mais eu fecho a boca do vaso. Menos desejos eu consigo realizar. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas nada na minha vida tá dando certo. Poxa, eu tentei um emprego, não deu certo. Eu tentei comprar uma casa, não deu certo. Negou o financiamento. Eu tentei isso, não deu certo. Eu tentei isso. Ou seja, a boca do vaso está estreitando. Por que está estreitando, Viviane? Porque existe algo para você aprender ali naquele processo. Existem alguns ticuns que estão sendo aplicados a você e você não está parando para simplesmente aprender. Às vezes eu tenho pacientes que passam por vários ticuns e que passam por várias aprovações, assim, ou reprovações, e que estão ligados à humildade. A humildade de não pedir ajuda. Tem gente que não sabe pedir ajuda, não sabe dizer, por favor, me ajude, eu preciso de você. Às vezes falta a capacidade de ser humilde o suficiente para reconhecer, sozinha essa luta eu não dou conta. Me ajude. E aí a vida bate para a pessoa aprender a ser humilde. E às vezes, mesmo assim, a pessoa tá ali ainda, no orgulho. E aí o vaso vai fechando a boca, ela vai perdendo, mas ela ainda assim não entende que o que a vida quer ensinar para ela é só humildade. Então, o aprendizado ele vai aparecer e os seus desejos vão realizar-se à medida que a sua boca de vaso vai ampliar. E aí hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre essa tão famosa boca de vaso que eu falo tanto para vocês e a compatibilidade sobre isso e o efeito Big Bang, porque a gente sempre fala sobre isso, né? Então, se você for ver lá no começo, né? Antes do planeta Terra,
antes do universo, tudo, né? De volta à causa de todas as causas. Antes do tempo, qual que era a realidade? Existia só uma única coisa. Energia, gente. Tudo era energia. Então, era só energia. O que tinha no mundo era energia. Força infinita de energia que chegava até para todo sempre, preenchia toda a eternidade. Então não tinha espaço nem movimento, só tinha energia sem fronteiras. Essa era a única realidade que existia. A natureza dessa força, dessa energia, tinha um único impulso, que era o de compartilhar sem fim, de ceder continuamente essa energia para as suas laterais, dar incessantemente. E daí que gera a pergunta das pessoas, mas compartilhar o que, Vivi? O que essa energia queria compartilhar? Ela mesma. Ela só queria compartilhar ela mesma. A sua essência. A energia. E do que era feita essa força, né? A essência dessa energia, ela é tudo o de bom que existe no planeta. Satisfação pessoal, paz de espírito, alívio de medo, de ansiedade, segurança financeira, contentamento, amor, liberdade, gratidão, sabedoria, felicidade, saúde, né? Controle, que o ser humano adora um controle, né? Vamos dizer, tudo de bom estava ali na energia. Tudo que é positivo, né? Qualquer coisa que gere satisfação, prazer e paixão, que é o oposto do caos. Então, antes do caos, que foi o Big Bang, era só energia. Era praticamente o antídoto contra a dor e o sofrimento. No cabalista, nós olhamos essa energia como luz. Nós dizemos que o que era essa energia era luz, é o que nós damos o nome de luz. Só que o processo de dar e de compartilhar, o processo de dar e receber, ele requer que as duas partes estejam de acordo, né? Se não houver um que queira compartilhar e o outro que queira receber, não pode acontecer partilha. Imagina um colega de vocês que está passando por um problema e vem pedir um conselho para vocês. E aí vocês dão o conselho para ele. Aí no outro dia vocês vêem eles fazendo a mesma coisa que ele já estava fazendo antes. Ele recebeu o conselho? Não. Ele deu atenção pro conselho? Não. Aí você fica de saco cheio e fala, porra, falei pro cara fazer isso, ele não fez nada do que eu disse, ele não tá afim de melhorar. Que não sei o que, né? Ou o filho vai lá e fala, mãe, o que você acha? Tem que fazer isso. Aí você fala, faz assim, assim, assim. Daí ele vai e faz o contrário, né? Então, o dar e o receber está 100% atrelado à vontade, ao livre-arbítrio das duas partes de querer, um de querer doar e o outro de querer receber, né? O desejo tem que estar presente para que o compartilhar aconteça. Então, vocês estão aqui recebendo todas as informações, mas o desejo de receber essa informação dentro do coração e aplicar é pessoal. Eu posso estar falando aos mortos aqui, porque se você não tiver afim, não tiver desejo implícito em você de receber e pôr em prática, você vai receber informação e absolutamente nada de sabedoria, porque você não vai pôr em prática, né? Então, para conceder essa essência, a luz criou um receptor, em termos cabalísticos, a gente chama de recipiente, com o qual a gente pudesse compartilhar essa experiência de dar e receber. E o recipiente, ele constituía de infinitos desejos de receber. Então, seria esse vaso e essa boca que eu estou dizendo a vocês. Então, em termos físicos, é como se uma caixa de chocolate fosse um aspecto da luz e a ânsia de comer o chocolate seria o desejo do recipiente. Então, a vontade de comer o chocolate é o recipiente e a caixa de chocolate é a luz, vamos dizer assim. Então, da mesma maneira que a luz é dominada, a primeira causa, a gente chama de luz a causa, a gente chama o recipiente de efeito. Por quê? Porque ele recebe a luz. Uma vez que ele recebe a luz, ele é o efeito, né? Ele está ali como efeito, está recebendo a luz, então ele passa a ser o efeito. Então, agora sim a gente tem uma infinita energia e um recipiente infinito, ou seja, a gente tem causa e tem efeito, né? Compartilhar e receber. E a unificação dos dois seria a perfeição pura, satisfação, além da nossa compreensão.
E aí entra um problema, né? Um dia a luz, ela se cansou de... não, desculpa, o recipiente se cansou de receber a luz, de só receber. Como ele é parte integrante, porque quem criou ele é a luz, ele é um projeto do Criador, e a luz nós chamamos também de Criador, né? Vocês vão ver em alguns textos cabalísticos de Criador. O Criador seria aquele que tudo cria, você pode dar o nome de Deus, de energia, do universo, enfim, você pode dar o nome que você quiser aí, que não é um problema, não é o nome que a gente se apega, mas acaba que a criação do recipiente é a única verdadeira criação do Criador. Então, ele cria o recipiente na probabilidade, na condição de poder dividir luz com esse recipiente e poder abastecer o desejo desse recipiente. Só que o recipiente chega a um ponto que ele se rebela e ele diz: eu não quero mais só receber, eu também quero doar. Só receber é ruim, eu quero ser igual a você, porque eu sou filha de você, então eu quero também doar. Eu quero doar também, não vem com graça não. Imagina, só você doa, não, também quero. Então entra um desejo de ser igual, desejo de doar. Então esse recipiente passa a ter um desejo. E aí entra a explicação dos cabalistas para o Big Bang. Esse recipiente se fechou a receber a luz porque se sentia envergonhado de só receber. E essa vergonha de só receber fez com que ele se expandisse ao ponto de explodir. Se vocês forem ler sobre o Big Bang, vocês vão ver que o Big Bang foi um oco, um vácuo que aconteceu no espaço. E a partir desse vácuo é que houve a explosão, e a partir da explosão surgiram todos os planetas e todo o mundo. Então, esse vaso, ele cansou, ele se fechou, ele não quis mais receber, ele falou, não basta, não quero mais receber, e eu também quero fazer igual você, porque eu não me sinto confortável de só receber. E aí entra a teoria do cabalística, que a gente fala sobre o pão da vergonha. Se vocês forem ler, é bem interessante o pão da vergonha, porque ele explica, né? Tem até uma historinha dele que fala, bem bacana, de um jogador de... Aqui, ó. O Bob é o lançador do seu time de beisebol. E seu maior desejo é fazer um fantástico lançamento da bola que daria enorme orgulho aos seus pais. Então surge uma oportunidade em que o treinador escolhe para ser o lançador desde o início de uma partida. Então o Bob não desaponta, ele vai lá e pega esse projeto de lançar, não permite que aconteça nenhuma rebatida, estabelecendo assim o recorde no beisebol. Quando a partida termina, os colegas de Bob o carregam no ombro, desfilam com ele ao redor do campo e os pais dele exultam de alegria, de satisfação, reconhecimento. Entretanto, mais tarde o Bob fica sabendo de algo perturbador. Seu pai havia feito um acordo secreto com ambos os times para que ele conseguisse aquele desempenho aparentemente fantástico. E o pai de Bob queria fazê-lo feliz. O jogo inteiro tinha sido arranjado, desde o primeiro lançamento até a bola final. A torcida, a comemoração, tudo tinha sido encenado. Como que o Bob se sente agora? O que aconteceu com o sentimento de realização do Bob? Pense nisso por um instante. Quando um dos professores do Kabbalah Central, de Los Angeles, foi nos Estados Unidos no ano de 80, ele conheceu alguns adolescentes que tinham acabado de se formar em Beverly Hills, High School. Seus pais eram extremamente ricos e haviam dado tudo aos filhos, desde as melhores escolas até uma BMW para cada um quando eles completavam 16 anos. Mas será que esses garotos tinham algo para almejar na vida? Esses jovens com educação de tão alto nível estavam envolvidos com drogas, abandonando a escola, sempre irritados e briguentos. O que aconteceu para fazer com que os jovens que tinham tudo para se sentir muito bem reagissem ou se sentissem como se não tivesse nada? O pão da vergonha. O pão da vergonha é o que define o Bob e os adolescentes de Beverly Hills. É uma expressão antiga que expressa todas as emoções negativas que acompanham a boa sorte não merecida. Um homem forçado a aceitar a caridade dos outros, ele come o pão da vergonha. Porque ele tem um profundo desejo de ganhar o dinheiro necessário para comprar o seu próprio pão. Ele anseia desesperadamente por estar numa situação em que a alimentação possa se sustentar, possa sustentar a si mesmo, sem depender da generosidade dos outros. Então, o pão da vergonha abalou o seu sentido de valor e amor próprio.
ser capaz de contribuir com esse mundo. Uma vez que o desejo de receber, que havia sido estabelecido no mundo sem fim, recebia agora a infinita beneficência do Criador, foi então despertado um sentimento chamado pão da vergonha. O recipiente está recebendo continuamente, mas não pode fazer nada em troca. E o Criador, por sua vez, sendo inteiro e não lhe faltando nada, não tem desejo de receber. Assim, o recipiente sente o pão da vergonha, porque é incapaz de merecer o que está recebendo. Embora possamos exercer nosso desejo de receber para nossa própria gratificação e sem nenhum pensamento de compartilhar com os outros a estrutura essencial do universo, pão da vergonha assim se aplica. Gratificação, seja espiritual, física, material, só irá durar se houver equilíbrio entre receber e compartilhar. Entendam isso. Só dura se existe o receber e o compartilhar. Eu me lembro da quantidade de indagações que as pessoas faziam. Como é que você vai dar um curso de graça? Porque bem na época que eu comecei a dar os cursos de graça, começou a febre dos cursos digital. Dos marketing digital, os cursos digitais, lá. E eu entrei nessa mesma época a fazer os cursos de autoconhecimento. Então, as pessoas tinham ideia que eu ia fazer o curso de autoconhecimento e que no meio do caminho eu ia cobrar alguma coisa, porque onde já se viu, ela está fazendo o que eles chamam de isca digital, né? Ela está fazendo o curso para no meio do caminho vender, né? Sei lá, se quiser continuar o curso, você tem que pagar e tudo quanto, né? E a gente oferecia, gente, vamos fazer o curso de autoconhecimento, é de graça. Não, porque eu não tenho dinheiro. Não é de graça, não tem que pagar. Não, é de graça, não é de graça, porque eu sei que depois vou ficar insistindo, mandando mensagem, tudo quanto. E um monte de gente não entra até hoje no curso de autoconhecimento que eu dou, porque pensa que eu vou cobrar alguma coisa. E por que a pessoa pensa que eu vou cobrar? Porque ela só faz as coisas cobrando. Então é óbvio que ela entende que jamais alguém vai fazer algo de bom para ela sem cobrar. Porque ela por si só sai da casa dela para ajudar o vizinho se ela ganha algo. Por que alguém vai fazer isso de graça para ela? Então a leitura da pessoa é muito equivalente à teoria de vida que ela carrega dentro dela. É muito compatível, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Bussago, e aí chegou a minha amiga aqui, uma sorelina que eu tenho aqui, e falou, Vi, minha tia, na semana que eu cheguei, a tia dela faleceu. E ela trouxe um monte de móvel para mim, que a tia dela morreu, e ela doou os móveis, e os móveis novos, ela doou para mim os móveis. Tinha morrido a tia dela. Não, pelo amor de Deus, né, que eu desejo que as pessoas morram. Mas, fortunadamente, a pessoa morreu e os móveis novos ficaram para mim, e eu não paguei nada pelos móveis. Eu tinha doado os meus móveis na Inglaterra, falei isso pra vocês semana passada. E eu tava sem móveis. Então eu doei meus móveis e eu recebi. Entendam essa diferença? O que você compartilha, você recebe. Quando eu falo que eu dou o curso porque eu tenho uma dívida, né? E desse curso do Kabbalah, por exemplo, eu não ia abrir agora, porque minha mãe chega dia 15 de abril para ficar comigo. E eu quero dar atenção para ela, eu quero ficar com ela, quero beijar, abraçar muito, porque fazem quase 4 anos que eu não a vejo. Então, pensa como é que tá, né? Vai fazer 4 anos agora, em agosto, que eu não vejo minha mãe. Então, assim, eu tô morrendo de saudade dela. Eu quero muito estar com ela, quero ficar com ela. Então, eu pensei, não vou abrir o Kabbalah agora, porque... Só que o universo estava sendo tão bom comigo, gente, estava dando tanta coisa, porque quando o universo começa a me dar, eu fico com medo se eu não doar, entendeu? Eu já fico assim, eu tenho que doar, porque... Não, tem que sair alguma coisa, não pode ficar só entrando. Pelo amor de Deus, tem que sair. Tem que sair porque essa boca do desejo aí só tá aumentando, o bagulho tá louco. Então, assim, a gente aprende a lei de como funciona e você não passa mais por etapas de problemas, porque você já vai sendo proativo, você vai entendendo, o universo tá te dando, criatura, faça alguma coisa da sua vida que, né? Se você ficar quietinho aí só recebendo, você vai entrar no pão da vergonha, criatura. Se entrou no pão da vergonha, passar aí é difícil. Dói. E quando a gente fala do pão da vergonha, é isso. Todo recipiente que tem desejo e recebe, ele precisa sentir que ele é merecedor do receber. E como que ele sente merecedor do receber? Quando ele tem a opção de dar, de doar para alguém aquilo que ele também recebe. E às vezes a doação é de outro tipo, gente. Quando eu falo para vocês, façam doações, tá? Não é só financeira. Vocês podem doar o tempo de vocês indo ligar para uma tia velha chata que ninguém gosta de falar com ela. Se ficam meia hora lá no telefone com a tia velha chata ouvindo a reclamação, vocês doaram.
Então, a doação tem vários tipos. Eu dou toda terça-feira, vocês sabem que há anos eu vou na igreja limpar a igreja, né? Eu trabalho na faxina da igreja, né? Quinta-feira passada, inclusive, eles me chamaram para servir o almoço lá dos padres lá, porque não tinha quem servisse. Porque a maior parte da igreja não recebe mão de obra como ajuda, recebe dinheiro, mas não recebe mão de obra, e não tem mão de obra. Então, assim, eu vou lá limpar os banheiros da igreja já tem quase 5 anos, gente. Me dói? Não. Você perguntava, Viviane, mas você limpa o banheiro da sua casa? Olha, uma vez a cada 15 dias reclamando e lamentando. E lá na igreja, você limpa toda semana? Toda semana. Então, assim, é isso, entendeu? E por que você vai lá limpar? Porque não tem quem limpe. E foi o serviço que me deram. E lá eu aprendi o italiano junto com eles. Eu comecei a conhecer muita gente. E até essa casa que a gente conseguiu é porque a gente conhecia o pessoal da igreja. Então, assim, tem uma série de coisas que vai acontecendo. E não é porque você está indo lá fazer boa figura, né? Não é isso. Porque não é isso que tem que ser. Então, o vasinho do desejo, você pode desejar o que você quiser. E aí entra uma outra regra que eu quero ensinar para vocês. Você pode desejar o que você quiser na vida, peça sem dor. Mas você tem responsabilidade, livre-arbítrio consciente para o seu desejo. Se você desejar alguma coisa porque você quer mostrar para as pessoas que você tem, que você quer mostrar que você é bom, mostrar que você é rico, mostrar que você é mais do que as pessoas, ou mostrar para sua família, ou mostrar para o seu pai, ou mostrar para sua mãe, ou vencer, você vai entrar no pagamento do preço do que você deseja. Então, quando é egóico o pedido, quando o desejo tem a ver com ego, e o que o desejo é egóico, Vivi? Ou porque é um pacto de vingança, ou porque eu estou me vingando de algo que aconteceu comigo no passado. Então, eu vou mostrar para aqueles filhos da mãe do colegial que estudaram comigo que eu sou muito mais rica, muito mais bonita, muito mais. Então, eu vou malhar que nem uma doida para ficar com o traseiro lá em cima, para ir na festa de formatura, para mostrar o meu vestido novo. Porque quando o desejo é egóico, não é que ele não acontece, ele acontece. Mas ele é carregado junto desse processo da dor. Porque você não está fazendo aquilo porque você tem aquilo como desejo matriz da sua essência, de intuição, de vontade da sua alma. Você está fazendo para provar para as pessoas que você é isso ou aquilo. Então, ele vem, é um desejo carregado de dor. Já viu gente que fala assim, eu vou vencer na vida, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ser rico. Daí o cara trabalha. Gente, eu atendo muito CEO. Então, eu falo isso para vocês de propriedade. Eles trabalham, conquista dinheiro, ganha dinheiro, é infeliz, está depressivo, tomando um monte de remédio. Mas por que acontece isso? Se o cara tem tanto dinheiro e tudo que ele queria na vida era ser bilionário? Porque o processo, o objetivo de ser bilionário não é um objetivo que vem da essência, é um objetivo para mostrar o quanto ele é rico, para mostrar o quanto ele tem de dinheiro. Não é porque dentro dele existia a vontade de eu vou ser bilionário porque eu vou ajudar uma instituição de caridade ou porque eu vou ajudar minha família que passa muito aperto. Eu vou ganhar dinheiro porque eu quero poder, através do dinheiro, beneficiar outras pessoas. Então, o problema não é o que, mas o porquê. O que você deseja, esquece, não é nunca um problema. Você pode desejar uma Porsche. Você está disposto a pagar o preço da Porsche? Porque tem um preço. E se o preço é egóico, fica tranquilo que tem um preço. A sua alma. Você paga com a alma. Entendeu? Eu me lembro de um paciente dizendo para mim, Viviane, eu tinha uma Ferrari, é um paciente daqui de Londres, eu tinha uma Ferrari e eu vendia a Ferrari. Você sabe por quê? Porque eu não aguentava mais chegar na Ferrari e ver que eles tinham grafiado a Ferrari, tinham riscado a Ferrari. Que as pessoas não tinham e elas riscavam o meu carro. Então, onde eu parava a Ferrari, eu chegava, tinha um risco, tinha alguma coisa. E eu me sentia muito irritado. Hoje eu ando de moto e eu não quero mais ter a Ferrari. Mas por que você queria ter a Ferrari, meu coração? Porque eu queria mostrar para as pessoas o quanto de dinheiro que eu tinha. E ele tinha que lidar com a dor de ser riscado o tempo todo. Porque não era um desejo dele de ter a Ferrari porque eu quero andar com a Ferrari, ou porque desde pequenininho eu queria ter uma Ferrari, gostava da Ferrari. Não era isso. Então ele teve que lidar com a dor de ter a Ferrari. E aí ele desistiu da Ferrari. Entende? Não é que o universo não vai possibilitar vocês de terem o que vocês desejam, seja financeiro, seja saúde, mas por que você quer? É para se mostrar?
É para satisfazer o seu ego, para criar um band-aid nas feridas que causaram em você? Ou é porque realmente dentro da sua essência, aquilo está dentro de você, é o caminho da sua alma, é a marca da sua existência, do processo evolutivo mesmo. E aí, se é marca da sua existência, do processo evolutivo, gente, pode aumentar a boca aí. Vocês têm que só lembrar que quanto mais eu recebo, mais eu compartilho. Quanto mais eu recebo, mais eu compartilho. Senão, vocês entram no pão da vergonha. E aí, como que a gente faz? A gente tem filhos, gente, no pão da vergonha. Vocês veem que tem bastante filhos que ficam ali recebendo, recebendo, que é o que aconteceu com o menino, coitado. Ele ganhou o jogo, então o que seria bom para ele era ganhar? Tava lá com a medalha na mão. E aí, valeu alguma coisa para ele? Não valeu. Porque foi uma conquista? Não foi. E se não é uma conquista, esquece, não tem valor, não é realização. Não é algo que eu lutei para. E a gente tem muito pão da vergonha na vida. Tem muita coisa que a gente tem e que a gente não se sente merecedor porque talvez a gente não lutou para aquilo, porque talvez a gente não fez nada para aquilo. Então o que a gente faz? Viviane, eu recebi uma herança milionária e eu não me sinto merecedora daquilo, aquilo não me trouxe felicidade. Por isso que as pessoas dizem muito que herança não traz felicidade. E a verdade não é essa, não é que herança não traz felicidade. O que não traz felicidade é você receber essa herança, que veio de graça a você. E não contribuir com absolutamente nada de novo no universo. Não é a herança que trouxe problema para você, é o seu egoísmo. De catar a herança e de não fazer nada por ninguém. A herança não traz felicidade para ninguém, não. Mas o que você pode fazer de bom pelas pessoas no mundo? Seja em serviço social, seja doando um dinheiro, seja ajudando alguém que precisa muito. O que você pode fazer? Quando as pessoas estão muito no buraco e elas falam, eu estou tentando, 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 eu bato em todas as teclas, em todos os lugares e as coisas não estão acontecendo para mim. Eu falo, para de bater em todas as teclas, para de bater em todos os lugares. Vai fazer algo por alguém. Para de querer para você. Esquece o desejo de ter para você. Veja o que você pode fazer por alguém. Não, mas eu tô toda ferrada. Como é que eu vou ficar pensando em ajudar alguém? Para. Não pense em você. Para de acreditar que você tá ferrada. Para de olhar para você. Você não é o único ser nessa face da Terra. Vai pensar em alguém. Faça algo por alguém. Daqui a pouco as soluções aparecem, daqui a pouco as respostas aparecem, daqui a pouco as coisas acontecem. E a hora que você vê, tá tudo andando muito melhor do que estava. E você não precisou fazer absolutamente nada. Então, por que vivendo algumas pessoas têm acesso a isso e outras tantas milhões de pessoas não têm acesso? Por que muitas pessoas têm tudo o que quer na vida e outras não têm? Porque essas pessoas que têm tudo o que quer na vida aprenderam a lidar com os próprios desejos e com a responsabilidade que se tem sobre eles. Infelizmente, muita gente está vivendo no mundo do 1%, não no mundo do 99%. E o mundo do 1% é o mundo dos 5 sentidos. Eu só acredito no que eu vejo. Eu só consigo acreditar naquilo que eu toco. Eu só consigo dar se alguém me der primeiro. Eu só vou fazer se. E o mundo dos 99% não é esse mundo. É um mundo que eu vou fazer independente do que me façam. Porque eu vou fazer porque é meu. Mas as pessoas podem fazer algo de ruim para você. Cada um com a sua natureza, né? Você está passando e o cachorro late, você vai latir de volta? Você não vai latir de volta, você não é um cachorro. Basta. Então, você tem que fazer porque é da tua natureza o fazer. Você tem que ir lá e concretizar aquilo porque é da tua natureza. Não é porque eu quero me aparecer, porque eu quero ser bom. Não é porque eu quero que as pessoas reconheçam isso em mim. Porque se eu estiver atrás de reconhecimento, eu estou atrás do ego, do mecanismo de defesa. E eu preciso trabalhar esse mecanismo de defesa. Eu preciso ir lá no mindset. Preciso olhar lá por que eu estou querendo esse reconhecimento. Qual é a minha história de vida? O que ele me carrega? Porque toda vez que eu fizer e eu não tiver o reconhecimento, vai doer. E se está doendo,
é porque você está agindo pela coisa errada. Vocês têm alguma dúvida do que eu expliquei? Tem algum exemplo? Vocês querem dar algum exemplo? Não? Vivi, eu lembrei. Hum, Você tá me ouvindo? eu tô. Ah, tá bom. É de um exemplo que eu acho que fala, acho que de dois pontos aí do que a gente está discutindo com relação do pão da vergonha, né, e da necessidade de mostrar para os outros. Tem até tem um documentário no Netflix sobre isso, mas de uma operação que aconteceu nos Estados Unidos há alguns anos, que eles investigavam pais que compravam vagas em universidades de ponta para os seus filhos. E aí, assim, alguns filhos sabiam que aquilo acontecia, mas alguns não sabiam, né? Porque, assim, eles, por exemplo, né, eu vi o caso de uma menina que os pais identificavam, arrumavam uma forma de identificar que a menina tinha algum problema de raciocínio, enfim, e aí colocava ela para fazer uma prova separada de todo mundo, e o cara da prova fazia a prova para ela era aprovada e nem sabia o que estava acontecendo, né? E aí eu acho que mexe duas coisas. Eu acho que do pão da vergonha para o filho, que é similar ao exemplo que você deu, né? E do ego, do pai que quer ter o filho de universidade de ponta para mostrar para a sociedade, né? Uhum. Sim, com certeza. E aí entra um problema grave, né? Eu tô querendo me realizar em cima do outro, né? Eu quero que ele seja aquilo que eu gostaria de ter sido, aquilo que eu gostaria de ter feito. E será que o outro veio ao mundo para realizar os meus desejos? Será que ele não veio simplesmente para a evolução dele, para fazer o que ele veio, o papel dele, né? É. Muito interessante seu exemplo. Muito. E eu acho que o pão da vergonha faz parte da vida da gente o tempo todo, gente. Eu mesma já passei por coisas do pão da vergonha. De receber coisas e não me sentir merecedora, não me sentir ingrata, sentir que eu não estava à altura de fazer o que eu estava fazendo ou de ser o que eu estava sendo. E o que eu fiz foi, né? Eu me lembro quando eu comecei, quando eu formei como psicanalista, eu era a pessoa mais descontrolada da face da Terra. Então, eu me sentia muito envergonhada de ganhar dinheiro ensinando uma coisa para as pessoas que eu não praticava. Eu tinha uma vergonha de mim mesma, de ser uma farsa, literalmente farsa, da Matilde. E eu falava, gente, eu ensino, eu escuto os problemas das pessoas, eu dou conselho, eu ensino elas caminhos que eu não percorro, que eu não faço. E aquilo me doía tanto. E eu me sentia mal por ganhar dinheiro com essa profissão. E por milhões de vezes eu pensei em desistir da profissão, porque eu falava, eu não estou na altura de ser uma psicanalista, eu não estou na altura de trabalhar com isso, eu não estou à altura de estudar o que eu estudo, porque eu sou a pessoa mais desequilibrada da face da Terra. E eu era desequilibrada, gente. Eu batia no meu marido uma vez, vocês não têm noção. Eu era desequilibrada. Se tinha alguém que tinha um descontrole emocional absurdo, era eu, de rodar a barraca. Me lembro quando eu descobri que meu marido teve um caso com uma mulher. Cara, eu dei nela. Vocês não estão entendendo. Eu entrei na casa dela, arranquei ela de dentro da casa dela e dei nela. Grávida. Então pensa. Eu era louca de pedra. Aí depois eu caí em mim e eu me arrependia, me sentia mal com aquela situação. Mas aí, filha, já tinha ido, né? Eu Então, vivi uma pergunta, já que você está dividindo. Quando é que você passou a ficar segura com a sua profissão? Quando você começou a. Ou se você olha para trás, você acha que você realmente não estava preparada, ou você acha que, que é uma má avaliação que você faz de você? não, eu acho que eu realmente não estava preparada, mas aí eu vou contar para você que eu não acredito que alguém se forme em psicologia. Eu sei porque eu estou fazendo psicologia aqui junto com o pessoal jovem, né, que tem 16 anos, acaba de sair do colégio e vai para a universidade. O que eu posso dizer a você é que eu não consigo acreditar que uma pessoa de 17, 18 anos, que acaba entrando numa formação como essa, tenha maturidade para lidar com a profissão. Porque é uma profissão que requer tempo de vida, maturidade, experiência e idade. Não adianta. Hoje eu estou com 23 mil horas de escuta. Mas imagina quantas mil coisas eu já escutei na vida.
Hoje, o nível de julgamento que eu tenho é zero. Mas quando eu comecei, não era. Eu me assustava, eu achava um absurdo, queria dar na cara do paciente. Onde já se viu você fazer um negócio dele? Não era, zero. Entendeu? Então, assim, eu não tinha nenhum preparo para fazer o que eu fazia. Não tinha preparo. E aí, Viviane, como é que faz, então? A pessoa chega sem preparo? Filho, o caminho prepara. O que não pode é desistir. O caminho prepara. A verdade é que uma vez que você está com os dois pezinhos na terra caminhando, filho, você está para evoluir até o dia que você morre. Do dia que você nasce até o dia que você morre, é para isso que você está. Não é para ganhar Porsche, nem para ter mais saúde ou menos saúde. Você está para cuidar de você, fazer uma boa caminhada, lidar com o que vier, aceitar o que vier e ir embora, querido. Basta. É isso. Nossa caminhada aqui é essa, né? Todo mundo aqui vai morrer. Se ninguém sabia disso agora, essa é a única verdade que nós temos. Todos, sem exceção. Então, vamos morrer e vamos viver o quê? Vamos passar por o quê? Vamos aprender o quê? Então, eu acho que a caminhada da psicanálise, da psicologia, é uma caminhada muito severa, assim como a medicina. O setor de saúde é uma caminhada muito severa. E a pessoa tem que ter essa consciência, essa humildade de aprender. Porque o que faltou para mim no começo, hoje, quando eu olho para trás, e faltou para mim no começo da profissão, foi a humildade de entender que o livro não é o suficiente. Porque se existe uma pessoa que gosta de ler na vida e que você nunca vai poder falar nada sobre isso, sou eu. Eu leio muito. Mas ali eu ainda não tinha humildade de entender que não importa quantos livros eu comesse, não era o livro que faria o processo, né? Hoje eu uso uma filosofia que diz: domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu não era, eu era a pessoa que sabia os livros, né? Eu tinha um preconceito comigo mesmo. O meu esquema de defectividade e vergonha é grande. Então, foi a base dele que eu construí tudo. Foi na base dele que eu fiz o processo, né? Eu sempre senti que eu tinha um defeito. Então, para encobrir esse defeito, eu tinha que saber muito, eu tinha que ser muito mais que as outras pessoas. Então, não aceitava aprender, não aceitava que alguém dissesse para mim alguma coisa, porque eu sabia tudo. E isso me deu muito, muito problema, porque diante das emoções, nós somos seres completamente irracionais. Eu não tinha esse entendimento. Então, hoje eu olho para trás e falo: poxa, Deus, não agradeço pela minha profissão, mas eu agradeço pela oportunidade que minha profissão me trouxe de caminhar e chegar onde eu cheguei. Que se eu não fosse o que eu sou como profissão, eu não teria chegado onde eu cheguei como pessoa. Porque eu acho que por percurso convencional, se eu tivesse seguido carreira de gestora, de empresária, eu ia atacar um dane-se bem grande. Eu não ia querer evoluir sozinha porque não tem essa necessidade. Eu quis porque era parte da minha profissão e eu tinha o pão da vergonha que me matava de não ser aquilo que eu vendia para as pessoas, né? E você perguntar quanto tempo Vivi se mudou de eu ter segurança, eu vou dizer para você que tem uns 6 anos que eu tenho muita segurança, e não é que eu sei tudo, mas eu tenho segurança de não saber. De 6 anos para cá, eu tenho segurança de não saber. E aí a segurança de não saber me trouxe muita grandiosidade, né? Porque quando a gente mantém o não sei vivo, aparece todas as respostas, é o máximo. Então eu aprendi o não sei, tem 6 anos, que foi quando eu comecei a estudar o budismo. Aí eu falo para você que só a parte técnica não resolve. Você precisa ter uma parte espiritual convencionada para você entender os motivos pelos quais as pessoas são como são ou fazem o que fazem. Não é só a teoria do processo em si. Então, eu aprendi no processo. Então, quando a pessoa diz para mim: eu não vou conseguir mudar, eu não dou conta, eu falo: filha, olha para esse ser aqui em construção. Fica tranquila que eu era pessoa com a mente macaco. Se eu sentava para meditar, eu ficava assim. Não aguentava meditar, gente, fazer yoga. Eu falava: Deus que me livre, coisa de gente louca. Eu não aguentava. Então, assim, se eu conseguir, fica tranquilo, qualquer ser da face da Terra evolui. Porque, olha, eu era um caso que realmente era perdido. Totalmente. Só eu acreditei em mim.
Ai, Então, bacana ouvir de você. não, nossa, quando as pessoas falam, não, eu não tenho jeito, eu falo, não, não. A pessoa fala, você é calma, você é mansa. Eu falo, você não tem noção do que você está dizendo. Eu nunca fui calma e nunca fui mansa. Isso aqui é uma transformação. É um processo. Então, a gente acredita tanto que vai dar certo que no final dá. Só não pode desistir. Tem que continuar. É óbvio que ainda tem muita coisa que me traz a emoção à flor da pele. A diferença hoje é que as minhas reações são muito lerdas, assim. Eu me tornei uma pessoa muito lerda a reagir. Mas essa lerdeza me trouxe também o conforto de não fazer nada que não penso. Porque antes eu não pensava em nada, eu simplesmente falava, eu discutia, eu brigava, eu acusava, eu já chegava com a resposta na frente, dizia, você fez isso, 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 aquilo. Eu falava, não, mas eu não fiz, não, você fez. Não, eu acho que você não fez então, porque agora você conta. Então eu acusava para depois perguntar, agora você fala. Era assim. Então eu falo pra você que eu era um peru doido em véspera de Natal. E hoje, meu, eu passei pelo pão da vergonha e falo pra você que eu não sabia que o nome era pão da vergonha, mas eu sentia uma depressão imensa. Terminava a semana, e meu marido é testemunha. Eu trabalhava com 45, 50 pessoas no consultório no Brasil físico. Não era pouco, tá, gente? Era muita gente, um atrás do outro. Quando terminava o final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, eu ia para casa, eu dormia, sábado e domingo o dia inteiro. Era uma fuga existencial, assim. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu não queria conversar com ninguém. Porque eu não era aquela pessoa aquele personagem que eu vendia. Não era. Então eu falo para vocês de coração. Eu passei e dá certo mudar. A transformação é um processo e até você morrer, né? Você vai ter os desafios que são pertinentes à sua própria evolução. Cabe a você aceitar isso na sua vida, absorver e dizer, eu topo a parada, porque é o que a gente fala, o compartilhar só acontece quando você permite. Se você não aceitar, não disser ao universo me traga a sabedoria que eu preciso, né? As pessoas pedem sabedoria, eu peço sempre. E aí vem os desafios e elas ficam bravas. Não, você tem que entender, vem os desafios, que são os ticum, as correções, porque você quer isso, é o que você desejou, evoluir. Então, dá a oportunidade. Mas eu derrapei dessa vez, eu fiz errado, não tem problema, vamos tentar de novo. Só de reconhecer que você fez errado, você já está na frente de um monte de gente que está aí atropelando um monte de gente. Então, só de reconhecer que você errou, ali a gente já tem a mudança. E vai que dá certo, né? Insiste, 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 que acontece. A mudança vem. Tá bom? Nath, adorei suas perguntas, viu? Ah, obrigada. Amei. Eu estou à disposição de vocês no que eu puder ajudar vocês, viu? É sempre bom compartilhar e é bom quando vocês compartilham também, porque assim outras E pessoas você vai falando, eu vou me coçando para perguntar, para falar, para comentar. Fala! Não vou fazer, não vou, Pode! eu vou deixar para o final. Vou deixar pro Não, final. pode parar e comentar. Ai, tá bom. Pode. Fica sempre à vontade, que é bom. As pessoas que assistem, elas também precisam disso. Eu acho que é bom para elas poderem ter outros exemplos, né? É muito bom. Seja sempre bem-vindo. Gente, ó, beijo grande. Espero que essa semana de vocês tenha sido uma semana de, apesar de tantos desafios que a gente enfrenta, uma semana positiva, né? Com um balanço positivo. E quero agradecer a vocês de estarem aqui com a gente mais um dia, tá bom? Ó, Vanderlei, meu fofo, que Deus abençoe você grandemente. Jaque, Cíntia, Adri, Ricardina, Nath, Odete, minha princesinha. Que Deus abençoe vocês na jornada de semana de vocês aí. A gente se vê, então, na próxima semana, tá bom? Vou pôr Tchau, o livro tchau. do Beijo. Início para vocês. Se vocês tiverem curiosidade de ler, vou colocar lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.